Boa noite. Já estamos aqui com tudo pronto para a nossa Simulive. Esperar vocês entrarem. Tudo bom, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Boa noite. De onde vocês falam? Olha como hoje, né, gente? Eu estou produzida. Luana, o que aconteceu, né? Caiu a ficha, gente. Caiu a ficha na minha cabeça. O pessoal tava aqui falando, Luana, tu deixa esses vídeos lá no YouTube. Aí eu pensei, caraca, é verdade. Então eu vou vir um pouquinho mais arrumadinha, né? Porque esse negócio depois vai ficar no YouTube. E daqui a uns anos, né, vai que eu vou ter um filho, aí ele fica adolescente. Eu não quero que ele fique dizendo que a mãe dele parece uma panda e está lá no YouTube. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos, boa noite. De onde vocês falam? Qual é o estado de vocês? Qual a próxima prova de vocês? Vai cair criminologia na sua prova? Sim ou claro? Na minha vai. Sempre cai criminologia. E na de vocês, vai cair criminologia? E olha que detalhe, tá? Tem alguns assuntos que são bem específicos de criminologia, mas tem alguns assuntos de criminologia que caem em direito penal. Então, essa live com certeza é pra nós. Um beijo para o Guilherme aqui, que tá pedindo, Nelson, Guto, Andréia, Pri, Francisco. Mando também um beijo e um abraço, né? Tocantins. Oi, Cibele. Atibaia, São Paulo. Guto, sempre presente aqui. Guto, Gabriele Lima, minha linda assessora que me ajuda aqui em tudo. Cauã, que bom ter vocês aqui, gente. Muito feliz, muito feliz. Natal, Rio Grande do Norte. Lugar lindo, inclusive. Rio Grande do Sul, Brasília, pessoal de Brasília, Priscila, Francisco. Estarei em Brasília dia 18, tá bom? Nosso encontro vai ser dia 20. Eu vou fazer um encontro, né? Deve aparecer pelo menos 2 pessoas lá. Então, vou fazer um encontro lá em Brasília dia 20 com o professor Orlando. Eu não lembro de cabeça qual é o endereço, mas eu coloquei aqui no feed. E, inclusive, nós iremos pedir, né? Eu vou depois solicitar para que quem for leve 1 quilo de alimento não perecível para a gente depois fazer uma doação para uma instituição de caridade. Então, vamos aí, né? Corrente do bem. Generosidade e gentileza. Curitiba, Paraná na área. Rio de Janeiro, Goiânia. Vamos lá. O Eric tá aqui também. Temos a Cícera do Ceará. Que maravilha, gente. Que bom vocês aqui. Fico muito feliz. A Vanessa. Muito bom, dona Vanessa. Muito bom, muito feliz de ter você aqui. Tô só esperando. Deixa eu ver se o Rafa já tá por aqui. Só clicar aqui. Deixa eu ver se vai abrir. Hoje... Deixa eu ver. Foi. Esperando aqui mais um pouquinho. Deixa eu procurar aqui. Teremos já já, gente, nosso especialista da noite. Pronto, já está aqui, Dr. Rafael já está presente. Pessoal, então vou só dar mais 2 minutinhos para vocês chegarem. Vou chamar aqui o Dr. Rafael, que é delegado, e vai comentar com a gente, é também professor do curso MEG, e vai comentar com a gente item por item aqui do nosso Simulive de criminologia. Então eu já peço para que vocês adiantem aí o papel, a caneta, enfim, porque as anotações serão super importantes. E eu acredito que vai ser sim uma forma de você revisar temas importantes para a sua prova, para a minha prova também. E depois, até meia-noite, eu acredito que eu já vou estar liberando o gabarito comentado para vocês fazerem download lá no site gratuitamente, tá bom? Essa é uma iniciativa patrocinada pela Rede Globo. Mentira, gente. É uma iniciativa patrocinada por mim mesma,
que estou querendo, né, incentivá-los a estar aqui comigo toda segunda-feira, melhor, toda terça-feira, né? Eu tô com a cabeça na segunda, por quê? Porque vocês fazem o simulado de segunda para terça. Eu faço antes, de sábado para domingo, que aí eu já adianto tudo e deixo tudo prontinho para vocês. Então eu fico achando na minha cabeça que hoje é segunda, mas não é terça, Luana, é terça-feira. Enfim, então eu acredito que agora nós já podemos começar, né? Nossa, que voz de locutora, quem dera. As pessoas sempre me perguntam, gente, se eu faço curso para ser locutora. Eu não faço ideia disso. Temos aqui Caruaru, Pernambuco. Gente, eu não vou falar esse nome, eu vou falar errado. Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba. Não sei falar esse nome, gente. Que terror. Ai, meu Deus. Eu pago uns mico aqui, né? Vocês gostam, né? Vocês gostam de vir aqui só pra ver eu passando vergonha. Estamos aqui com o Verticalizado, Rubens, um beijo, querido. Então, na verdade, Verticalizado é o Denis. É que eu tava falando com o Denis e com o Rubens, da Folha Dirigida, que também tá aqui online, assistindo a live. Então, vamos lá? Ai, que ótimo. Obrigada, Vanessa. Gente, que lindo. Vai ser uma noite maravilhosa. Professor Márcio, você só aparece aqui nos comentários, mas vim corrigir o simulado que é bom, né? Nada. Eu vou nem comentar. Olha, eu não vou falar nada. Eu irei me abster, tá bom, professor Márcio? Vamos lá. Ah, maravilha, gente. Vamos lá, então? Todo mundo pronto? Meu Deus, vocês comentaram aqui várias coisas. Depois eu prometo que eu irei ler os comentários e no final teremos aí um espaço para perguntas e respostas. Agora, sem mais delongas, irei chamar aqui o nosso convidado da noite, professor Rafael. E a gente iniciará, gente, esse simulado. Vamos ver. Aê! Boa noite! Deu certo? Tá me ouvindo? Acho que deu. Que ótimo! Só pra chamar a Está galera aqui. pra trás, porque maravilha! Primeiramente, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer enorme te receber aqui. Meu público é todo seu. Você vai ter aí mais ou menos uns 50 minutos, 1 hora para comentar tranquilamente. 15 itens só, né? De criminologia. E eu espero que você se divirta aqui com a gente também, que a gente aprenda bastante hoje à noite. O pessoal vai começar. Professor Rafael, se apresente, fica à vontade. Depois a gente começa a fazer os itens. Tá, ok. Bom, primeiro, de me apresentar, como a Luana falou, eu sou delegado Rafael Catunda, aqui no Distrito Federal, mas já tenho uma caminhada um pouco longa aí no... Tô vendo aí alguns comentários, antes de mais nada, eu vou falar que eu não tenho muita experiência com esse negócio de live. Então eu fico lendo os comentários, falando, mas vou tentar conciliar as duas coisas. Um abraço para... Com relação aos comentários, pode ficar tranquilo que eu vou lendo. É aquilo que for bem importante, no final eu relembro aqui, tá? Para você ficar tranquilo. Beleza, quanto então. ao comentário. Beleza, um abraço para minha mãe que passou ali, minha esposa está me assistindo. Que ótimo. Para as amigas minhas. Muito bem-vindos. Mas vamos lá, então, estava falando, hoje eu sou delegado aqui no Distrito Federal, ingressei aqui em 2017, mas antes disso eu fui delegado no Espírito Santo, fiquei 5 anos, mais de 5 anos, estado que está aberto o edital aí para o concurso, então depois quem quiser algumas dicas, até não só de concurso, mas da política de lá, pode me procurar. Fui delegado também de 2010 a 2012, mais ou menos, em Rondônia. Vi que tinha ali uma colega de Ariquemes também. Um abraço para ela. E antes disso, fui delegado no Acre, em 2009. Então, assim, já tem 10 anos como delegado. Passei por esses estados e, além desses, tiveram outros concursos também, que eu fui aprovado, mas por questões pessoais, Alagoas, por exemplo, acabei desistindo de tomar a posse. Então, pela minha apresentação, tipo assim, o objetivo de eu falar isso é porque para ver que eu tenho, primeiro, paixão pela carreira de delegado. Eu amo isso que eu faço. Minha esposa brinca agora. Esse final de semana foi batizado meu filho, foi
aniversário dos meus filhos, eu, domingo, agoniado, porque a gente estava com uma situação na rua, cheguei em casa e saí. Então, assim, para quem gosta, é uma profissão muito boa. Eu já entrei na faculdade com esse objetivo de ser delegado, então acho que isso facilitou muito para mim eu ser aprovado nesse concurso. Eu tinha esse foco, eu queria muito ser delegado. É lógico que sempre tem percalços no meio do caminho, mas se você tem um objetivo que você sabe que vai te fazer feliz, você acaba passando, né? Tem altos e baixos, mas no fim tudo dá certo, como diz aí o poeta, que eu não lembro qual. E sou professor, como a Luana falou. Hã? Poeta da vida, né? Vai dar certo, gente. Se não chegou, se ainda não deu certo, é porque não chegou ao final, né? Mas no final. Exatamente. Eu até para falar um pouco da minha história aqui, para falar um pouco, o concurso do Acre, que eu fui aprovado, foi o segundo concurso para delegado que eu fiz na vida. Então, assim, eu falo, pô, professor, o segundo, realmente, assim, foi... Eu não digo que é sorte, né? Porque passar em concurso não é sorte. Sim. Mas eu passei no Acre, no segundo concurso, e comecei a me achar, vamos dizer assim. E comecei a fazer com outros concursos, né? Lógico, não queria morar no Acre, nada contra o Acre, sou apaixonado pelo Acre, principalmente por Rio Branco, muitos amigos lá. Mas eu sou daqui de Brasília, minha esposa é de Florianópolis, eu morava em Florianópolis, então eu queria passar em outros concursos. E depois desse do Acre, eu fui fazendo concurso, não passava, nem primeira fase, nada, foi começando a dar um desespero. Então, assim, isso é normal na vida do concurseiro. Tem provas que vai muito bem, tem provas que vai muito mal. É o que eu falo, o concurso não é uma linha reta, né? A hora ele vai bem, vai quase passar, depois vai passar alguns perrengues, então não se assusta. E continuando a apresentação, tem que fazer meu jabá aqui, eu sou professor do curso médio também, de criminologia. Praticamente todos os professores aí da área policial do curso médio são delegados de polícia, muitos aqui de Brasília, eu conheço todos, muito bons. E depois, inclusive, estão várias turmas abertas aí, quem quiser pode me procurar lá que eu consigo descontos bons. Pronto, gente, olha, já vai seguindo lá o delegado Rafael, tem a dica. E aí, podemos começar, Luana? Como é que é? Bora! Você que é a coordenadora aqui, eu sou um convidado. Fica tranquilo, tá? Você está indo super bem, professor. Vamos lá, Bom, gente. Então... Eu vou fazer a leitura do item, aí você fica à vontade. A gente espera um pouquinho o pessoal dizer qual é o gabarito e depois você já pode comentar a resposta, tá bom? Ok, perfeito. No final a gente vai responder várias perguntas, não se preocupem. Se eventualmente, eu vou só avisar aqui, porque pode ser que aconteça, se eventualmente a minha luz faltar, é por conta das chuvas aqui no Rio. Então, se chover forte, às vezes falta luz. Se acontecer isso, pessoal, ele vai continuar a correção no perfil dele, lá no perfil do delegado Rafael. Mas vai dar tudo certo. Eu só estou avisando para um caso de uma emergência. Pô, faltou luz, apagou tudo. Aí a gente... Não se assusta, tô bem. É só porque tá chovendo bastante. Vamos lá? Então, primeiro item, prova de escrivão de polícia de 2018, banca FUMARC. Diz assim o item, gente, para quem não baixou ainda o simulado, tá no meu site, resumapas.com.br, só ir na aba de simular e você consegue baixar gratuitamente o simulado, tá? Item número 1. A respeito dos objetos da criminologia, o conceito de delito para a criminologia é o mesmo para o direito penal, razão pela qual tais disciplinas se mostram complementares e interdependentes. E aí, gente, qual é o gabarito? Ninguém. Cria luz. Certo ou errado? Leio novamente? Eles ficam quietos. Essa tá mais fácil. Já temos aí a primeira resposta do Maurício, certa. Outro falando errado. E aí, professor? Tá contigo. Essa questão tá errada. Tem uma frase aí que fica fácil você identificar que a questão tá errada. Qual é? Quando fala que o conceito de delito é o mesmo para criminologia e para direito penal. Isso não é verdade. As duas ciências estudam o crime, né? A criminologia tem como objeto o crime, criminoso, vítima e controle social, mas elas estudam crime sobre enfoques diferentes. Enquanto a criminologia ela trata o crime como um fato, dali ela vai extrair dados para poder analisar, passar pela política criminal e futuramente chegar ao direito penal.
o direito penal ele já enxerga o delito como uma norma. Então é essa a diferença, né? O conceito de crime para o direito penal, para vocês aí que eu imagino que sejam concurseiros da área de delegado, é mais fácil, eu acho que a maioria sabe, né? Dependendo da teoria, lógico, mas é um fato típico, ilícito e culpável, né? Pelo menos para a teoria tripartite. Então, esse é o conceito mais clássico para o direito penal. Para a criminologia, na verdade, não existe um conceito definido. Existem alguns autores, por exemplo... Opa, desculpa, quase quebrei aqui. Alguns autores, como Nestor Penteado Filho, que ele cita alguns elementos do crime para a criminologia. Quais elementos que um fato deve existir para que seja considerado um crime para a criminologia? E aí, eu não sei, depois eles têm acesso aos comentários, Luana? Sim, tem sim. Então, quem não anotar agora, depois veja lá. Que é a incidência massiva na população, ou seja, o crime ele tem que ter uma repercussão na população, incidência aflitiva do fato praticado, logicamente, tem que ser um fato negativo, não pode ser um fato que cause bem à população. A persistência espaço-temporal, ou seja, não pode ser alguma coisa isolada, tem que ter uma certa regularidade. E, por último, o inequívoco consenso acerca da sua etiologia e técnicas de intervenção eficaz. Esses elementos eles são passados, como eu falei, pelo professor Nestor Sampaio, Nestor Penteado Sampaio, se eu não me engano. É um delegado de São Paulo também, especialista em criminologia. Tem um livro muito bom, um resumo de criminologia muito bom. Então, para a criminologia, segundo esse autor, esses são os elementos que caracterizam um fato como crime. Muito bom. Anotaram? Foi, pessoal? Então, gabarito, errada. Errado. Perfeito, professor, perfeito. Item número 2, banca CESP, prova de delegados 2018. Conforme o conceito de delito na criminologia, o feminicídio caracteriza-se como um crime por ser um fato típico, ilícito e culpável. Mesma linha de raciocínio da primeira questão. Respostas? Resposta, gente. E aí, qual é o gabarito? Errada também. Tem gente falando já errado. Contigo, professor. Na verdade, agora que a gente comentou a primeira questão, fica até mais fácil acertar essa segunda. Elas são mais ou menos na mesma linha, também está errada. Por quê? Eu até falei isso no comentário da questão anterior. O fato típico, ilícito e culpável é crime para o direito penal. A criminologia possui aqueles 4 elementos, né, que é a incidência massiva, a incidência aflitiva, ou seja, tem que ser alguma coisa negativa, a persistência espaço-temporal e o inequívoco consenso acerca da etiologia. Eu queria só fazer um parêntese, que como eu sou professor no MEG, a gente sempre tem curso de reta final, então, por exemplo, vai ter prova do Espírito Santo, a gente faz um curso. E a gente faz um estudo das questões dos últimos concursos. E essa matéria, sempre que eu dou aula, essa matéria que eu digo, essa diferença entre criminologia, política criminal e direito penal, eu sempre falo isso nas minhas aulas, é um assunto que está na moda. Você vê aí que a primeira questão é da banca FUMARC, a segunda é do SESP, eu nunca sei o SESP, a SESP, mas bom, é do SESP. Tem muitas questões da Unesp, agora é SEBRA-CESP, né? Agora mudou. Ah, não. A dificuldade continua a mesma, vai ser... Eu sou velha guarda, eu falo SESP, então para mim não muda. Então, assim, esse assunto ele tem caído muito nas provas. É um assunto que está na moda, ele faz parte daquele bloco de conceitos, métodos, características, funções, e isso todas as bancas estão cobrando muito agora essa diferença de criminologia, política criminal e direito penal. Eu até tenho um quadrinho bem legal, que eu não sei se eu já postei no meu Instagram, se eu não tiver postado, vocês me cobrem amanhã que eu posto esse quadrinho bem legal com a diferença entre essas matérias. Então, aposta que entre as 15 questões de criminologia no Espírito Santo, uma deve abordar essa diferença. Minha aposta foi de 1 a 2 questões desse tema. Desse tema, né? Correto. Muito bom. Então, pessoal, item 2, vocês não me errem, tá bom? Na pesquisa do Espírito Santo. Gabarito errado. Item número 3, banca FUMARC, prova de escrivães de polícia 2018. De acordo com a teoria da ecologia criminal, formulada pela Escola de Chicago,
É correto afirmar que, com as transformações muito profundas na cidade, o papel de controle social informal desempenhado pela vizinhança continua a manter o controle da criminalidade. Apesar da fragmentação do controle social formal, a família, a igreja, a escola, o local de trabalho, os clubes de serviço conseguem refrear as condutas humanas. Correto ou errado, pessoal? Controle social. Correto ou errado? Certo ou errado, né? Falando correto ou errado. Certo. Errado. Flávio já tá falando aí que é errado. Adriele também confirmando que é errado. Jennifer, errado. E aí, professor? Errado, o pessoal tá bem aí, tá acertando tudo. Ou eles já foram antes, brincadeira, passei não. Ou eles foram consultar lá na prova. Não, mas o pessoal tá afiado mesmo. Criminologia tá sendo muito cobrada e o pessoal tá estudando. Eu fico feliz, né? A matéria que eu escolhi para dar aula. Bom, gente, vamos lá. Esse assunto, né? Escola de Chicago, teoria ecológica, faz parte das teorias sociais. Eu acho que se não for o assunto que eu mais gosto, com certeza está entre os que eu mais gosto dentro da criminologia. E é um assunto que tem muita dificuldade para os alunos, porque eu até falo com minha mãe está aí assistindo, minha mãe estuda também, ela faz concurso, a Vanessa Catunda, um abraço para ela, a Luana conhece. Futura aprovada. Ela fala que é um tema muito decoreba. Realmente tem, minha tia até assistindo aí, a Adriana, um abraço para ela. Então, assim, esse tema... A família inteira, não é sempre, né? Minha sogra, tô de parabéns aí, né? Bom, parabéns. Voltando aqui às teorias sociais. Então, assim, teorias sociais é um tema que minha mãe fala que tem muita decoreba. Por quê? Porque tem um nome, né? Cada teoria tem um autor. Sutherland, Robert Park. Então, tem que ter essa decoreba, se é do conflito, se é do consenso. Mas eu gosto muito. Eu acho que, assim, quando você começa a entender, lógico, tem algumas coisas que não tem como. Você tem decorado. Não tem como você entender o nome do autor. Isso é decoreba. Mas você acaba fazendo um vínculo, isso fica mais fácil para você. Vou falar rapidamente aqui dessa teoria de Chicago. O que acontece? Ela foi uma das primeiras teorias, né? É considerado o berço da criminologia americana, o próprio nome já diz, da Escola de Chicago. Ela surgiu na década de 20 e 30. E por que ela tem esse nome? Primeiro, porque ela foi desenvolvida na Universidade de Chicago. E segundo, porque ela fez um estudo do crescimento das grandes metrópoles nos Estados Unidos. E Chicago foi um exemplo. Então, por isso que eu falo que é sempre importante você contextualizar cada teoria. Essa teoria ela surgiu na década de 20, 30. Era um período de surgimento dessas metrópoles. Então, havia muita migração. Então, Chicago, por exemplo, Nova York, as grandes metrópoles, tinham comunidade irlandesa, comunidade chinesa, comunidade mexicana, própria comunidade dos Estados Unidos, mas que vinha da parte mais do interior. Então, isso acabou fazendo com que a cidade ela não se enxergasse como um todo. Na verdade, eram várias microcidades dentro da cidade. E aí, nem o Windows. Agora vamos minimizar essa janelinha, vamos abrir a janelinha do controle social. O que é o controle social? O controle social ele é basicamente classificado em formal e informal. Como o próprio nome diz, o formal são os órgãos formais do Estado. Polícia, Ministério Público, Poder Judiciário. E o informal é o controle exercido por órgãos que, como o nome diz, não pertencem ao Estado. Então, é isso que são citados pela questão. Família, vizinhança, igreja. E para isso, para esse controle social informal, poder fazer realmente, efetivamente um controle, ele tem que estar dentro de uma cidade. O que acontece? Quando você tem uma comunidade irlandesa que não conversa com a comunidade chinesa, que não conversa com a comunidade espanhola, mexicana, você prejudica esse controle informal. Então, um dos principais princípios dessa escola de Chicago é porque esse crescimento desordenado da cidade acabam surgindo várias comunidades que não se falam entre si e o controle social informal fica prejudicado. E aí, só para finalizar, a gente fala que a escola de Chicago ela teve muitas subteorias ou teorias que surgiram. A escola ecológica, como fala aí, teoria espacial, própria teoria das janelas quebradas, que é bem conhecida também, e teve na moda um tempo atrás, teoria da tolerância zero, que muitas pessoas confundem com a janela quebrada, mas não é. Então tem várias teorias
sempre analisando, é o que fala a antropologia urbana, como que a cidade se forma e analisando como que isso contribui para a ocorrência do crime. Acho que eu viajei muito aí, mas deu para explicar mais ou menos. Cá entre nós, né? Baita tema, né? Cá entre nós, para quem gosta, né, de estudar. Pô, fica aqui a noite inteira falando disso, né? Então, maravilha. Muito bom. Então, o gabarito está errado, exatamente porque o controle informal, ele reduz, né, de acordo com essa teoria, em virtude dessas prejudicado. Fechou? Compreendeu, pessoal? Todo mundo entendeu? Vamos para o item número 4. Banca CESP também, provas de delegado, 2018. Essa é boa também. De acordo com estudos vitimológicos, a diferença entre os crimes sexuais praticados e os comunicados às agências de controle social é de aproximadamente 90%. Esse fenômeno de apenas uma parcela dos crimes reais ser registrada oficialmente pelo Estado é o que a criminologia chama de cifra negra da criminalidade. Certo ou errado? E aí, pessoal? Com vocês. Estão correto? Aí, já temos o Flávio. Flávio está muito afiado, gente. Já vou ter o primeiro a responder. Deve te acompanhar, isso já deve te seguir. Gabarito certo ou errado? O pessoal participando, um disse errado, tudo certo. Professor, e aí? Essa está certa. Ó, teve um errado. Na verdade, a cifra negra, eu acho que de todas as cifras, né, a mais falada e a mais comum na criminologia e até em outros ramos também, é a cifra negra, que é justamente isso que a questão falou. É essa diferença entre os crimes efetivamente praticados e os crimes relatados aos órgãos, não vou nem falar especificamente polícia, mas aos órgãos oficiais de Estado, Ministério Público, Poder Judiciário. Então, isso ocorre muito, infelizmente, nos crimes sexuais, né? Até estudado pela vitimologia. Por quê? Porque a vítima, de certa forma, nesses crimes, ainda tem essa cultura, infelizmente, que a gente tenta trabalhar, de se sentir culpada, se sentir envergonhada. Então, muitas vezes, nos crimes sexuais, quer dizer, isso ocorre em todos os crimes, mas nos crimes sexuais, esse dado, essa índice de cifra negra é muito grande. E aí, além da cifra negra, isso eu tive um professor, acho que alguns aí devem conhecer, que falava aqui, né, que é coisa de doutrinador do pé da montanha. O doutrinador ficava no pé da montanha, não tinha nada para fazer, começava a inventar. Pô, vamos inventar agora a cifra dourada, a cifra verde, a cifra cinza. E hoje existe uma gama enorme de cifras que, infelizmente, para a gente tem que saber, é o que eu sempre falo, eu fazer um parênteses aqui, daqui a pouco eu volto para cifras, mas eu tinha um colega super inteligente, ele foi delegado comigo em Rondônia, algumas pessoas aí no Instagram conhecem o Dante, hoje ele é juiz em Mato Grosso, você vê que ele realmente é muito inteligente, mas eu lembro quando a gente passou junto no concurso de Rondônia, a gente dividia um apartamento, todo mundo duro, né, recém-aprovado, e a gente conversava, o princípio da significância, existe, não existe, e não, o princípio da significância é inaplicável, não pode ser aplicado no direito penal brasileiro, e ele lia Basileu Garcia, Zaffaroni, e eu não, acho que pode ser aplicado. Aí ele, por que você acha que pode? Eu falava, porque em todas as provas de concurso fala que pode, então pode. Para mim, eu me baseava na prova de concurso. E ele, não pode por causa disso. Então, assim, é uma dica que eu dou para vocês. Vocês, não adianta você ficar discutindo, você não concordar, principalmente na área de criminologia. Criminologia, existem muitas teorias que você vai ler a teoria, não tem nada a ver, você sabe que não tem aplicabilidade nenhuma, mas cai na sua prova, cai no concurso, você tem que saber, e se a teoria vier descrita de maneira correta, você tem que gabaritar como certo. Então é só isso que eu estou falando, por quê? Porque estava falando das cifras, né? E a gente não tem que ficar, que saco, a gente tem que aprender, decorar e acertar isso na prova. Então, além da cifra negra, é importante a gente falar aqui de algumas outras cifras, que costumam cair, não muito, mas a que mais cai com certeza é a cifra negra, mas algumas outras cifras às vezes podem cair. Então a gente tem a cifra dourada, eu vou até aproveitar que minha mãe está assistindo aí, que ela falou, não, quando você for falar, você fala alguma coisa para decorar. Eu sou péssimo nessas coisas, aqueles processos mnemônicos, PME, eu
Eu sou horrível nisso. Mas... É difícil. É difícil. Mas, assim, às vezes o nome ajuda alguma coisa. Por exemplo, cifra dourada, você imagina o quê? Você imagina dinheiro, você imagina moeda, então tá ligado aos crimes de colarinho branco. Então é sempre essa questão da não relativa à cifra negra, de não ser comunicado aos órgãos oficiais, mas especificamente os crimes de colarinho branco. A gente tem a cifra cinza, que é os crimes que são comunicados, mas que no meio da persecução criminal, a vítima acaba desistindo. Tem a cifra amarela, que são... o nome para mim não tem nada a ver, tem que decorar simplesmente. É a mesma coisa, são os crimes de abuso de autoridade, em que as vítimas não relatam. Esse crime também, eu tinha falado dos crimes sexuais, esse tipo de crime também é um crime que tem um índice muito grande, porque muitas vezes a vítima tem medo, são policiais que praticam esse tipo de crime, então ela tem medo de uma represália e acaba não comunicando. E por último, a cifra verde, essa eu acho que o nome tem a ver, né? Porque é a mesma coisa também, mas ligada aos crimes do meio ambiente. Então é uma decorebinha, em alguns casos o nome ajuda, em outros não, mas paciência, vamos decorar. Mãe, desculpa, não consegui gravar nada aí para poder atrelar a cifra amarela e a cifra cinza. Gente, isso aí você tá certíssimo. É o tipo de assunto que você tem que memorizar mesmo, decorar. Entendi. Porque cai. Mas por isso que eu falo que estudo é memorização. Você não pode, assim, ler, beleza. Você tem que ler, daqui a uma semana você tem que ler de novo, aí daqui a um mês você faz questão, porque aí tanto vê, isso fica na cabeça. Exatamente. Lê os mapas mentais, que é bom também antes da prova. meu jabá. Item número 5, gente. Vamos lá. É banca FCC, Câmara Legislativa do Distrito Federal de 2018. A chamada criminalidade do colarinho branco foi assim designada de forma pioneira no âmbito da teoria criminológica da associação diferencial, a partir da obra de, não sei falar esse nome, mas deve ser Sunderland. Sutherland. Eu também não sei, eu chamo de Sutherland. Sutherland, algo do tipo. E aí, professor? E aí, pessoal? E aí, turma, Ó, já temos aqui o Guto botando certa, gabarito correto. O pessoal já está considera errada, pois a obra não chama. Faltou um de... Essa pegou pesada, essa pegou. E aí, professor? E aí? Gabarito tá certo. Essa questão, eu tenho certeza que se causou dúvida a alguns dos alunos, eu tenho certeza por causa do nome. É o que eu falo, esse tema de teorias sociais, por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo conhece essa teoria, já ouviu falar dessa teoria, talvez até se tivesse o nome aqui da anomia, o pessoal... da anomia não, desculpa, da associação diferencial, iria ligar a essa teoria, mas quando botou o nome do pensador ou do autor dessa obra, que é o Edmund Sutherland, aí o pessoal já, será que é ele mesmo? Então, infelizmente, isso ainda existe, e você vê aí que é uma prova da banca FCC, Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas, ela tem esse tipo de questão decoreba. Eu sei que a maioria aí não vai concordar comigo, mas eu adoro o CESP, porque eu acho que o CESP não tem esse tipo de questão. Geralmente, eu até falei isso antes da prova de delegado federal, e eu falo também nas minhas aulas. Para o CESP, quando a questão vem com a data ou com o nome do autor, eu não vou falar que todas as questões, porque eu não examinei todas, mas todas as que eu vi, o nome está correto, a data está correta, ela joga esse item, esse dado, seja a data ou seja o nome do autor, como nesse caso, como uma informação. Ele quer saber, na verdade, se você conhece a teoria. Então, muitas vezes, o candidato deixa em branco, né, no caso do CESP, ou porque ele fica com aquela dúvida. Então, se você sabe que a teoria que a questão está falando, isso em prova do CESP, é aquela, e só está em dúvida no nome ou na data, pode considerar como certo. Beleza? Eu vou só... eu falo assim, eu estou fazendo uns ganchos aqui, aproveitando. Sim, então, claro. para a questão de estudo de concurso, eu falei aqui dessa banca, Fundação Carlos Chagas,
é muito importante você que tem um objetivo, você focar um estudo naquela banca. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar, meu objetivo era delegado da Polícia Federal. Só que eu comecei a estudar em 2007, 2008, e o concurso só foi sair em 2014, eu acho, se não me engano, da Polícia Federal. Então eu fui fazendo outros, fui fazendo e acabei passando em outros. Hoje abri mão desse... Estou muito feliz aqui no Distrito Federal. Então, assim, é importante você você entender o perfil de cada banca. Se você quer fazer delegado federal, estuda pelas questões do CESP, lógico. Vai ter outros concursos, vai ter outra banca, você faz. Mas foca o seu concurso, vê o que o CESP costuma cobrar, se você vai fazer um VUNESP. Hoje em dia até está mais difícil, porque quando eu sou velha guarda, né? Quando eu comecei a fazer concurso, existiam poucas bancas. Era CESP, VUNESP, Fundação Carlos Chagas. Hoje em dia, cada concurso é praticamente uma banca, né? Agora estamos com o Espírito Santo, Instituto Acesso. Aí teve Rio Grande do Sul, Fundatec, tem Minas Gerais, FUMAR, que vai ter Goiás, UEG. E isso, para mim, que sou professor, dificulta muito, eu imagino para vocês. Mas, infelizmente, se você tiver essa oportunidade de souber a banca e saber que vai ser sempre essa mesma, todo concurso é aquela mesma banca, faça isso. Posso voltar um pouquinho aqui, Luana, na questão anterior? Com certeza. Você eu perdi quem foi o aluno, mas... Se porventura cair, né, porque dependendo do tempo, às vezes o Instagram interrompe sozinho. Mas eu retomo, eu volto aqui. Então não fica desesperado, fica de boa. Tá, mas é rapidinho, só porque eu tinha falado que eu não tinha pensado em nada para associar a cifra amarela ao crime de abuso de autoridade. Tiveram alguns alunos aí que associaram o A, né, a letra A, abuso de autoridade e amarela. E teve uma aluna que eu até tenho que voltar para ver quem era, eu não vi, que ela falou que quando ocorre um crime de abuso de autoridade, a vítima fica amarela de medo. Essa é boa. Essa aí é boa, hein? Essa vai decorar. Essa aí é boa, adorei. Podemos passar aí, Luana? Muito bom. Agora vamos para o item 6, é isso? Isso mesmo. Isso. Né? Item 6, Delegado de Polícia Federal 2018, Banca CESP. Para a teoria da reação social, o delinquente é fruto de uma construção social e a causa dos delitos é a própria lei. Segundo essa teoria, o próprio sistema e a sua reação às condutas desviantes por meio do exercício de controle social definem o que se entende por criminalidade. Certo ou errado? Ei, gente. Vocês que... O comentário da amarela de medo foi da Fabiana Santos. Só para dar o crédito. Tem, Fabiana. Arrasando, Fabi. Adorei. Essas minhas seguidoras são maravilhosas. Tatiana Prado, certo. Guto, certo. Oliveira, certo. Bruna dizendo que tá certo. Professor, o pessoal tá muito bom. E aí, professor? É certo. É certo, correto. O Flávio é sempre o primeiro a responder aqui. Ele tá acertando todas aí por enquanto. Flávio Vilela. Rápido, né, esse menino? Ele é rápido no gatilho. E o Flávio, ele botou certo e ainda botou um peguinha que é muito característico do CESP. O CESP, nas questões dele, raramente ele põe teoria do etiquetamento ou teoria do labeling approach, como é mais conhecida. Ele sempre usa teoria da reação social, teoria do interacionalismo simbólico, que é pegadinha. Eu já fiquei, na época que eu fazia questão, já fiquei em dúvida que eu vi, falei, pô, essa teoria, será que é a do etiquetamento? E era. Então ele raramente usa esses nomes mais comuns. Mas a gente falando um pouco da teoria, gente, é exatamente isso que está na questão. Existe uma questão, e aí eu recomendo até vocês que se puderem dar uma olhada depois, na prova de delegado do Rio Grande do Sul, que ela explica muito bem essa teoria do labeling approach. Que eu não lembro agora exatamente como é a questão, mas qual é a indagação que essa teoria faz a respeito do criminoso. Quem é o criminoso, por que ele é criminoso, e a letra, né, a alternativa correta eu não sei exatamente, mas como se define um criminoso. Então a teoria do etiquetamento, ela é isso. Ela tem essa preocupação de como o controle social... Bom, vamos lá. Ela é uma teoria do conflito. Então, vou fazer rapidamente, porque eu estou preocupado com o tempo. Não se preocupe. A teoria do consenso do conflito, a diferença é o seguinte. As duas teorias, elas têm como premissa
de que a sociedade, a comunidade, ela tem um norte, tem objetivos, tem um trilho a seguir. A diferença é que, pela teoria do consenso, isso é feito de uma forma harmônica. A sociedade se une, né? Estou falando abstrativamente, e vamos traçar os objetivos são esses, os crimes são esses, e assim ela define. E a teoria do conflito, como o próprio nome diz, ela entende que esses objetivos, esses princípios da comunidade, eles são definidos de maneira coercitiva. Ela fala que existe uma classe dominante, seja economicamente dominante, culturalmente dominante, influencialmente dominante, mas existe uma classe dominante e uma classe dominada. Então, essa teoria do etiquetamento é uma teoria do conflito. Então, ela entende que essa classe dominante, ela impõe como crime alguns fatos típicos da classe dominada. Isso tudo com o objetivo de fazer a classe dominada ser criminosa. Então, para essa teoria, o importante é isso. Como se define o criminoso. Então, essa pessoa ela passa a ter, por isso daí o nome etiquetamento, ela passa a portar uma etiqueta de criminoso e ser tratada pela sociedade como criminoso. E existe uma frase do Zaffaroni, eu não vou lembrar exatamente qual a frase, mas ele fala mais ou menos isso. Uma pessoa, ela passa a ser tratada como um determinado personagem, ela assume esse personagem e ela realmente vira um criminoso. Então essa teoria também faz uma diferenciação da criminalização primária para a criminalização secundária. Então essa criminalização primária é uma criminalização, e a dicção não está boa, imposta pela sociedade. Ela atribui um fato que a classe dominada vai cometer. E aí depois, por exemplo, um furto, né, de alguma coisa, ela comete esse furto, é um crime de delito leve, tá? Ela passa a ser tratada como uma criminosa, vai presa, enfim, e ela acaba assumindo. Então já que vocês estão me tratando como criminoso, eu vou virar um criminoso. Então, por essa teoria, é assim que eles são definidos os criminosos, através de etiquetas impostas pela classe dominada. Dominante. Dominante, certeza. Então, gente, gabarito, letra C correta do item 6, tá bom? Perfeito. Número 7. Promotor de Justiça do Distrito Federal. A teoria preventiva especial positiva atribui à pena a função declarada de ressocializar o agente, o que o faz por meio da inocuização. Esse nome é diferente. Inocuização. E agora, essa é ativa. Essa daí, hein? Essa é... Promotora aí, ó, Distrito Federal. Banca própria, né? Flávio, você, hein, Flávia? Boa, garota. E aí, professor? O Oliveira ficou na Tá errada. Essa é a mesma coisa que eu falo ali. Acho que essa questão deixou todo mundo na dúvida por causa do termo inocuização. Eu confesso que eu também, quando li essa questão, fui confirmar no Google se era realmente o que eu estava pensando que era. Porque eu acho que fosse numa prova, que fosse uma banca CESP que pudesse deixar em branco, eu assumo que eu acho que eu deixaria em branco. Olha, o colega o Bruno falando por causa da inocuização. Porque eu não teria certeza do significado da inocuização. Inocuização, pelo que eu pesquisei, é realmente o isolamento, né? Você isolar esse indivíduo. Então, essa questão está errada. Por quê? Eu até aproveito no meu Instagram hoje, quando eu vi essa questão, eu publiquei lá no meu Instagram um gráfico sobre isso, sobre a diferença da prevenção geral, da prevenção especial, positiva, negativa. Então, até recomendo depois que o pessoal dê uma olhada lá, que tem um gráfico bem legal, tem uma explicação e o gráfico bem legal. Vou tentar dar uma resumida aqui. A prevenção especial, como o próprio nome já diz, ela é específica no criminoso. E a prevenção geral, ela é uma prevenção em toda a sociedade. Essas duas classificações, tanto a geral quanto a especial, elas podem ser tanto positiva quanto negativa. No caso aqui da nossa questão, que está falando da especial positiva, o que é isso? É a ressocialização do preso. O meu Insta é delegado Rafael Catunda. Estou respondendo um comentário já. Não, tranquilo. Depois eu vou colocar até nos stories direitinho para vocês já seguirem, pessoal. Para seguir. Bruno César matou eu. Inocusar é neutralizar. Então, a positivo, eu até faço um alerta aqui, que a gente vê muito discurso, né, que mais tem especialista em segurança pública,
que nunca atuou na área, nunca nem estudou, né? Acha que sociologia é a mesma coisa que segurança pública, não tem nada a ver. Então, vocês com certeza já devem ter ouvido aqueles comentários de que a cadeia não ressocializa ninguém. Então, ela não tem... Existe até uma teoria, né? A teoria do abolicionista ou do direito penal mínimo, que fala que a cadeia não ressocializa ninguém, vamos extinguir as cadeias. Isso é de uma idiotice, ignorância absurda. Por quê? Porque a ressocialização, ela é um objetivo da pena privativa de liberdade? Mas ela é um objetivo. Dentre a prevenção geral, positiva, negativa, e a especial, positiva e negativa, ela é uma dessas. Ela é justamente essa que a questão trouxe aqui. Ela é a especial positiva, que cuida da ressocialização. A especial negativa, sim, seria a inocuização ou a neutralização. Esse criminoso, enquanto ele está afastado da sociedade, ele está neutralizado. Ele não vai cometer outro crime, né? Quer dizer, na verdade, ele pode até cometer um crime lá dentro, tal, mas ele não é mais um risco para a sociedade. Então, essa é a diferença da teoria da prevenção especial positiva para a negativa. A geral, eu não vou entrar muito aqui, porque eu estou preocupado com o tempo. Depois vocês dão ir para fazer um marketing também, para o pessoal olhar no meu Instagram ver a diferença. Tá bom, professor. Vamos continuar. Tá indo bem. Vamos lá, gente. Item número 8. Então, o gabarito da 7 está errado, tá? Vocês acertaram. É errado. Número 8. A prevenção geral negativa, agora vai ficar fácil, né? Por meio da punição do autor do delito, tem por propósito desmotivar outros membros da sociedade a realizarem condutas similares. Certo ou errado? E aí, pessoal? Agora tá mais simples. Eu facilitei, né, a vida de algumas questões aqui. Mas eu nem comentei da geral, né, tá passada. Então acho que pode... Você comentou. Comentei? Comentou, professor. Ai, meu, tá prestando atenção. Você falou do que era geral, do que era especial. Falou sim. Agora tá fácil. A pessoa tá muito Todo bom. mundo acertando. Todo mundo acertando, professor. Você deu a resposta anterior. Então... É isso mesmo. Pode responder? Pode, né? Então acertou pode. Já a resposta correta. Você pode comentar, tá fácil agora. Tá. Então assim, não tem nem muito comentar, porque vou só falar mais a diferença da positiva e negativa. Como eu já falei, a especial é uma prevenção que atua especificamente no criminoso, e a geral, como o próprio nome diz, na sociedade como um todo. As duas são classificadas em positiva e negativa, a especial a gente já comentou na questão passada, e a geral positiva, como... Não, aqui está falando da geral negativa. A geral negativa, ela é o quê? É esse temor, é uma coação psicológica. É a sociedade ver que o meu coleguinha aqui do lado cometeu um crime e foi preso. Eu vou cometer crime também? Não. Se eu cometer crime, eu vou preso. É esse espírito da prevenção geral negativa. É causar... Até a palavra temor é meio forte. Mas é isso. É você provar que quem cometer crime vai preso. E aí, você que quer ser delegado de polícia... tem que fazer um papel importante quanto a isso. Você tem que fazer uma investigação muito aprofundada. Não estou aqui desmerecendo o trabalho da PM jamais, até porque é um parceiro nosso, a gente trabalha muito, mas é diferente daquele crime que a PM enxerga e prende. Aquele crime não tem uma investigação. Então ele vai para a cadeia, se não tiver muitos elementos, ele vai sair numa audiência de custódia em breve. A Polícia Civil tem que fazer esse trabalho de repressão qualificada, investigar, para quando botar um sujeito atrás das grades, está muito bem amarradinho para que ele fique preso. E aí, os outros que têm alguma propensão a ser criminosos vão pensar, opa, eu não vou. Eu não sei, provavelmente deve ter algum colega aí, alguém que está assistindo aqui que já é policial, que sabe disso, que a gente, às vezes, muitas vezes a gente prende e o próprio bandido fala, não, amanhã eu estou na rua, daqui a pouco eu saio. Agora que eu falei isso, por favor, me lembre amanhã, eu vou tentar. Hoje, a gente prendeu um autor de um homicídio aqui no Distrito Federal. Ele é traficante, ele cometeu um homicídio em decorrência de dívida de tráfico. Tem inúmeras passagens no tráfico, ele prende e sai. Ele é preso e sai, ele é preso e sai. E, infelizmente, hoje o tráfico não está segurando muita gente. Só que hoje ele foi preso no homicídio. E ele não imaginava, ele achava que era um tráfico. Então, a gente prendeu ele, o colega, né? A gente usa aquelas câmerazinhas quando prende e tal. E tem a imagem, quando a gente prendeu ele, colocando ele na viatura, ele fala com a esposa dele, me dá R$5 aí da passagem da volta. Ou seja, ele estava preso já achando que hoje mesmo sai. Só que ele não sabia que era homicídio. Então ele está guardadinho, pela nossa investigação ele vai ficar um bom tempo lá. Agora, só para concluir,
voltando, desculpa, é que eu adoro minha profissão, então eu sempre conto os casos. Agora, voltando aqui para a prevenção, a gente já falou da geral negativa, e a geral positiva acaba tendo um efeito similar, mas de maneira contrária. O que é? É a sociedade se sentir segura porque está vendo que o sistema criminal funciona. Está funcionando. Então, ela vê que o indivíduo que cometeu um crime foi preso, ela vai se sentir mais segura. E essa sensação de segurança é muito importante para a sociedade. E é isso. Vamos Como seguir. eu não tenho casos reais para contar, eu conto aqui em casa. Quando eu era criança e eu fazia algumas infrações dentro da minha casa, a minha mãe me castigava para minhas irmãs não cometerem a mesma coisa. Adivinha, por exemplo, né? Quem teve mais futuro na vida? Minhas irmãs, né? Eu não tô tentando ganhar. Todo mundo encaminhado. 9. CESP, delegado. Conforme a teoria ecológica, crime é um fenômeno natural e o criminoso é um delinquente nato possuidor de uma série de estigmas comportamentais potencializados pela desorganização social. Certo ou errado, gente? Teoria ecológica. Mas está em dúvida, hein? O pessoal tá pensando, né? Isso daí. Certo. Ó. Errado. Se Flávio tá bem de comentários. Eu vou na posse dele, E aí, professor, pode comentar já. O pessoal já tá... Então, essa questão está errada. Porque este conceito de crime como fenômeno natural e principalmente conceito de criminoso como um delinquente nato, possuidor de uma série de estigmas comportamentais potencializados pela desorganização social, essa parte da desorganização social que pode ter causado uma dúvida aí. Mas, na verdade, a teoria ecológica, ela não pertence mais à escola positivista, a teoria lá atrás. Então, na linha do tempo do pensamento criminológico, começamos, né, com a fase pré-científica, a escola clássica, e a escola positivista, que eu considero a escola mais importante, não por estar certa, né, mas por ser o marco do estudo da criminologia, como mais importante, de Lombroso. Então, eu sempre tento fazer esse link da escola positiva com Lombroso. Eu acho que a maioria aí deve conhecer Lombroso, que era aquele médico maluco que ele desenhava. Ele olhava para uma pessoa, na verdade, ele fez um trabalho fenomenal para a criminologia, um trabalho empírico, que daí surgiu a criminologia como ciência, que ele estudou não sei quantos mil presos, isso no século retrasado. Então, ele foi traçando um perfil anatômico, seria isso? Eu não lembro. Ele estudava, ele falava, o sujeito, ele tinha uma classificação dos criminosos, mas em regra, se ele tinha orelha de abano, se ele era estrábico, né, que é o vesgo, canhoto, ele falava que canhoto tinha propensão ao crime. Então ele identificava o criminoso, ele já nascia criminoso, ele era um ser atávico, era o termo que essa escola positivista usava, era um ser atávico, ou seja, geneticamente ele já estava designado a ser criminoso. Então, essa descrição aqui do criminoso é da escola positivista e não da escola da teoria ecológica que a gente já falou em algumas questões atrás. Eu não vou falar aqui de novo para não perder tempo, mas a teoria ecológica é aquela que estuda antropologia urbana, formação das cidades, como que isso influencia o controle social informal e, consequentemente, na prática do crime. A escola positivista ela atribuía basicamente o crime ao criminoso. Se o Lombroso olhasse para você e falava, amigo, você é vesgo, canhoto, tem orelha de abano, ele te prendia. Não, eu sou magro, eu sou... Interessa, meu amigo, você é vesgo, canhoto e tem orelha de abano. Lógico, não era exatamente assim, mas para Lombroso e para a escola positivista era mais ou menos esse sentido aí. Perfeito. Podemos passar? Pessoal, eu vou encerrar essa live aqui e vou voltar, porque eu acho que o tempo dela já está se esgotando. Para não cortar você no meio da explicação, eu vou encerrar e vou voltar. Mas é papo de 20 segundos, é bem rapidinho, não sai daí, tá? Eu vou voltar. Não saiam daí vocês também, tá bom? Não. Maurício, sou canhota. Não tá preso. Vocês vão prender. Voltei, pessoal, voltei.
A nossa live tá uma maravilha, deliciosa. Mas como ainda faltam 5 itens, eu achei mais prudente a gente sair e retornar. Tá certo? Todo mundo entrando. Vou chamar aqui o professor Rafael. Peraí. Deixa eu ver. Esperar ele entrar aqui. Faltam só 5 itens, pessoal, para nós terminarmos o nosso simulado de hoje. Só esperar aqui o delegado Rafael entrar. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Peraí. Não? Eu sempre me enrolo nesse negócio de colocar gente, né? Vai ter toda terça, gente. Assim, enquanto eu tiver vida, estiver por aqui. Vamos sim, vamos nos ver em Brasília, com certeza. Estou te chamando, doutor Rafael. Vê se você consegue entrar aí direitinho. Peraí. Recebeu? É Rafael Catunda. Rafael Catunda. Acho que é isso, gente. Rafael Catunda. Enviei o convite, tô só esperando ele confirmar o recebimento. Obrigada. Que bom que vocês estão gostando. Eu fico muito feliz. Bom que a gente estuda junto, né? É uma forma de nós estarmos estudando aqui em grupo. Engraçado, eu enviei. Não recebeu? Estranho, deixa eu te enviar novamente. Adicionar. Vê se foi agora. Cristiane, me lembraram que eu estou colocando esses vídeos no YouTube. Então, como um dia eu vou ter filhos, eu fico pensando se daqui a alguns anos eles não vão assistir e pensar: uau, minha mãe parece uma panda. Então, um urso panda de colheres. Nada, Rafael. Confirma pra mim se você não recebeu ainda o convite. Estranho que eu tô te chamando. Deixa eu enviar novamente. Rafael. Enviei pra você novamente. Vê se você consegue visualizar o pedido. E agora, não? Ah, não é possível. As tutoriais de make. Vocês são ótimos. Vê se você consegue pedir para entrar na minha live. Tem uma forma de você pedir para participar. Eu tô tentando aqui transmitir ao vivo. Cliquei. Adicionar. Vê se foi. Agora foi. Agora foi. Ai, graças a Deus. Achei que tinha dado problema, mas já tá tudo certo. Deu certo. Então, gente, voltando aqui pra gente não se perder. Prometo que vou mais rápido agora. Não tem problema. Não foi por causa disso. É normal. Não é a primeira vez. Às vezes o conteúdo precisa ser comentado direitinho. A ideia aqui não é ter pressa pra terminar, não. A gente tá aqui pra estudar mesmo. Não tá. Tá? Não tem problema, de verdade. Beleza. Item número 10. Banca FUMAC, escrivão de polícia 2018. A particularidade essencial da vitimologia reside em questionar a aparente simplicidade em relação à vítima e mostrar, ao mesmo tempo, que o estudo da vítima é complexo, seja na esfera do indivíduo, seja na inter-relação existente entre o autor e a vítima. E aí, gente, certo ou errado? O que vocês acham, hein? Vou começar a responder. Pessoal entrando, que bom. Marcou C, o Bruno marcou C, Oliveira correto. E o Flávio, gente? Cadê o Flávio? Tem alguém lá. Olha ele aí. Olha aí, muito bom, muito bom. E aí, Jennifer professor? também está respondendo. E aí, resposta correta. Essa está correta. O estudo da vítima, da vitimologia, é exatamente trazer a vítima para um papel mais atuante na criminologia.
Então, a criminologia, ela estuda o quê? Até um conceito que o CESP usa de criminologia. Ela estuda a gênese do crime. Como que o crime acontece? Por que que ele acontece? E aí, ela vai tratar daqueles objetos, do crime, do criminoso, da vítima, do controle social, da influência do meio, no caso da teoria ecológica. E a vítima, desculpa, até certo tempo, ela era tratada simplesmente como objeto. Mas ela não era considerada como um fator que contribuía para a ocorrência do crime. Então, a vítima ela passou por um período, né, que é considerado período de ouro, na época do absolutismo, em que ela era responsável pela punição. Depois ela foi colocada um pouco de lado com as teorias, mais com a parte, principalmente com a escola positivista, que tratava que o crime era único e exclusivamente, quase isso, responsabilidade do criminoso, e depois ela surge como um novo protagonismo. Então, hoje, a vitimologia ela é considerada, inclusive, uma ciência apartada da criminologia. Lógico que ela tem ligações, né? A criminologia é uma ciência interdisciplinar, então ela tem ligação com a vitimologia, e hoje é provado, e existem várias classificações de Benjamin Mendelsohn, Von Herten, que classificam a vítima de acordo com a sua participação no crime. Então, existe a vítima que não tem culpa nenhum no crime, e existe a vítima, inclusive, segundo alguma classificação, que ela é mais culpada que o criminoso. Então, é um tema bem legal esse da vitimologia e cai muito em concurso. E você vê na prova para escrivão, né? Para escrivão. Isso aí, gente. Estudar sempre, evoluir sempre. Questão número 11, WEG 2018. Delegado. Sobre o lively approaches. Isso é em inglês, né? E a sua influência sobre o pensamento criminológico. Depois o senhor repete aí, professor, a fala correta dessa palavra. E do século XX, constata-se que o sistema penal é entendido como um processo articulado e dinâmico de criminalização. Curta. E aí, gente, certo ou errado? Mais fácil falar etiquetamento, né? Ou reação social, também é mais fácil. O pessoal marcando certo, correto. Bruno marcou certo. Oliveira certo. E aí, professor? O pessoal tá afiado. Todo mundo acertou aí, tá certo. Deixa eu só voltar mais uma vez na... Tá todo mundo bem demais aí, todo mundo futuro delegado aí, futuro colega. É bom porque a gente sempre precisa de contato nos outros... Olha o Alcino aí, ó. Alcino, colega meu, delegado lá do Acre, abração. Na última questão que eu falei da vitimologia, se eu não me engano foi o Maurício que pediu para eu citar exemplos. Faz o seguinte, Maurício, me dá um toque amanhã no meu Instagram, que eu vejo até se eu publico lá para todo mundo, essa classificação com um exemplo de cada uma da classificação, da vítima menos culpada, da mais culpada, beleza? Só para a gente não aprofundar muito aqui e perder o tempo. Quanto a essa questão do etiquetamento, que é o jeito mais fácil de falar, ela tá certa. E, inclusive, quem quiser dar uma olhada, na prova de delegado do Sergipe, caiu uma questão muito parecida que muita gente errou. Por quê? Porque uma das características do Leibniz Approach e das demais teorias do conflito é que ela considera que o sistema penal ele é dinâmico, ele não é estático, ele está sempre evoluindo, sempre mudando. Então, esse é um princípio das teorias do conflito. Logicamente, o Leibniz Approach, o etiquetamento por fazer parte dessa teoria, ele entende que o processo criminal é um processo dinâmico, que se ele adapta ao tempo, muda conforme as culturas. A gente tem até agora para a prova de delegado do Espírito Santo a criminologia cultural que cai, que é uma matéria bem legal também, que também é uma teoria do conflito, que ela fala muito disso, dessa mutação do sistema criminal. Isso é bem legal. Então, gabarito correto. Fechou? Fechou. Fechou? Item número 12, Banca Vunesp, delegado de polícia do ano passado, 2018. No que concerne às escolas penais, é correto afirmar que a positiva entende que o crime deriva de circunstâncias biológicas ou sociais, tendo sido defendida por
Fubá. Esse nome é Fubá. alemão. É alemão. Holandês. Holandês. Fubá. Isso aí. É isso. E aí, pessoal, certo ou errado? Que é cultura, meu amor. Você até aprende a falar outros idiomas. O que vocês acham, pessoal? Maurício, errada. Errado. Bruno. CBF. Isso aí. É holandês. Esse povo holandês. Não, é holandês. O professor Rafael disse que é holandês. Eu achava que era alemão. Não sei porquê. Achei, pela escrita parece que é alemão. Ó. Acertou, mas chutou, né? Chutou certo. Gabarito, professor. Ela tá errada. E aí teve algum aluno aí também que comentou justamente o erro da questão. O erro da questão é justamente o Fuebá. A questão ela está correta até o nome dele, né? Então, vou até ler de novo, tem um colega que pediu para ler de novo. No que concerne às escolas penais, é correto afirmar que a escola positiva, né, o positivista, entende que o crime deriva de circunstâncias biológicas, lembra que eu comentei de Lombroso, ou sociais. Até aí, perfeita. Aí essa última frase aqui, ó, tendo sido defendida por Fuebá, tornou a questão errada. E o colega aí, quando ele comentou certo. Fuebá, na verdade, foi um influenciador da escola clássica. E aí existe até aquele processinho mnemônico, né? Que fala dos principais pensadores ou influenciadores de cada escola. Para a escola positiva, até se você decorasse o processo mnemônico, talvez você erraria do mesmo jeito. Por quê? Porque o processo é LFG. LFG, acho que a maioria dos senhores conhece, Luiz Flávio Gomes, ele é autor de um dos melhores livros de criminologia no Brasil, hoje ele é deputado, eu tive aula com ele. LFG, Lombroso, Ferri, não Fuebá, Ferri, Henrico Ferri, que é o autor desse pensamento aqui, ele era um sociólogo, e Garófalo, Rafael Garófalo, que era um jurista. Então é LFG, esses são os influenciadores da escola positivista. E da escola clássica, eu sempre falo de CB, né? Eu falo Casas da Banha, que é Francesco Carrara e César Beccaria, né? Carrara e Beccaria são os dois principais autores da escola clássica. Alguns professores falam que é CBF, né? Aí você pode usar a Confederação Brasileira de Futebol, que seria o Carrara, o Beccaria e justamente o Fuebá. Mas o Fuebá ele não teve um papel tão relevante assim quanto os outros dois e não é tão comum cair o nome dele em concurso. Então, eu deixo de fora, mas já que a gente está falando dele, você decora também. É verdade. É isso. Bom, é isso. Então, gente, o gabarito da 12 errada, tá? Item 13. Segundo a doutrina dominante, criminologia é uma ciência que se serve do método empírico. Questões envolvendo o método também cai bastante. E aí, gente, essa tá dada. Essa aqui é uma questão que você não pode errar. Não podemos. Boa, Bruno. Bruno, e aí, foi o seu bem de longe. Olha, rapaz, você está fazendo sucesso já. As pessoas já estão virando seus fãs aqui. Que bom. Aí, que ótimo, que bom, gente. Então, olha, todo mundo correto. E aí, professor? Essa aqui é mais manjada, né? Mas está correto. Eu sempre falava nas minhas aulas que eu nunca tinha visto uma prova que caísse criminologia que não caísse pelo menos uma questão sobre esse tema, de conceito e método. Aí, até que a prova de delegado da Polícia Federal, 2018, caíram 3 questões só e nenhuma desse tema. Então, hoje eu falo que 99% das provas caem esse tema. E a gente esperava as pessoas 9 questões, 9, 10 de psicologia, reduziu bastante. Já providenciaram, né? Tem comentários. Ainda bem que no Espírito Santo vai cair 15, né? Então, pelo menos, já estão dando importância aí. Multiplica, Senhor! Mas, gente, criminologia é um conceito clássico. Esse conceito, inclusive, ele é dado por Antônio Pablo Garcês de Molina,
que é um espanhol que escreveu um livro junto com o LFG, Luiz Flávio Gomes, e esse conceito dele é o conceito mais usado em concurso público. Criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar que se ocupa do crime, do criminoso, da vítima e do controle social. Então, são os objetos e os métodos da criminologia. Esse é um conceito que todas as bancas usam, às vezes mudando, né, para não ficar exatamente igual, mas todas as bancas usam esse conceito. Importante saber. Maravilha. Vamos lá? Anotaram, gente? Tudo certinho? Então, gabarito da 13, correto, corretíssimo. Número 14, penúltima questão. Só um momentinho, Felipe, a criminologia... Só um momentinho, Felipe. A criminologia se ocupa do... Ah, não, tá certo. Ia falar besteira, pode continuar. Certo, Felipe? Eu fui errado. É que você botou doceiro, eu li dever. Eu falo mais besteira aqui, mas tá tudo certo. Aqui não, é porque eu li errado aqui. Estamos sempre família aqui, gente. Aqui é tranquilo. Vamos lá. A instalação na cidade de São Paulo de câmeras de vídeo monitoramento que possuem a funcionalidade de leitura de placas de veículos e cruzamento com banco de dados criminais, com o objetivo de identificar veículos utilizados ou que já foram objeto de prática de crime, pode ser definida no âmbito do conceito de Estado democrático de direito e dos modernos conceitos de prevenção criminal do crime como uma medida prioritária de prevenção primária. E aí, gente, prevenção, entendeu? Isso também cai. Cai. E aí, pessoal? Certo ou errado? Eu não posso trazer ninguém aqui. Todo mundo, eu trago os rapazes, aí todo mundo fica, um belo casal. Aí depois ficam lá atrás das pessoas, mas, gente, a pessoa é casada, tem filho. Vocês têm que parar de ficar... Faz parte. Mas e aí, gente? É prevenção primária? Câmera nas ruas, monitorando, placa? O que vocês acham? Errada. E aí, professor? Errada. Para variar aí, todos os alunos ainda muito bem aí no gabarito. Gente, Pessoal, tô com medo dessa galera de fazer prova comigo. Não, todo mundo tem vaga para todo mundo. Se não for no Espírito Santo, é no Rio de Janeiro, é no Polícia Federal, é aqui no Distrito Federal. Vai entrar todo mundo, não tem isso aqui. Vai ter concurso, tem vaga para todo mundo. Gente, prevenção, eu falei para quem não entrou depois aí, no começo eu falei que eu dou aula no curso médio, a gente sempre faz uma análise das questões, a gente divide por assunto para a gente ter uma base do que vem caindo, o que não tem. E prevenção criminal é a matéria que mais cai. Mais cai é prevenção criminal. Isso somando todas as bancas, SESC, VUNESP, essas bancas novas. Então, prevenção é um assunto que cai muito e eu, particularmente, eu acho que é um assunto muito tranquilo, assim, muito fácil de você entender. Então, assim, é questão que você não pode errar em prova. Esse tipo de questão você não pode errar em prova. A prevenção primária, tem um autor que, se eu não me engano, chama Davi Tangino de Souza, Davi Tangino da Silva, não lembro agora o último nome, mas que ele fala uma coisa que eu acho muito legal, até para gente que trabalha ou que vai trabalhar nessa área de segurança pública. Existem ações de segurança pública e existem ações públicas de segurança. São duas coisas distintas. Quem traz essa fala do Davi Tangino de Souza é o... promotor de Minas Gerais. Outro cara também fera na tecnologia. Desculpa, esqueci o nome dele. Mas, enfim, a prevenção primária seriam essas ações públicas de segurança. Por quê? Quando você melhora a condição de saneamento básico, de educação, de lazer, de saúde, indiretamente você está melhorando a questão da segurança. Então, isso tudo está ligado à prevenção primária. Qualquer ação que atinja a sociedade como um todo, que tem esse caráter, não é só social, mas social, educacional, de saúde, ele tem a questão da prevenção primária. É uma prevenção a longo prazo, mas que é considerada a mais eficaz. Então, até eu falei há pouco tempo atrás aí dos estudos, né, dos especialistas, dos sociólogos, enfim, que nunca trabalharam com segurança pública. É muito comum também, outro dia até discuti com um colega no grupo do WhatsApp, aquela frase de mais livros, menos armas. Se tivéssemos construindo escolas, não precisaríamos estar construindo presídios.
Gente, isso é outra baboseira que o pessoal fala por aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É lógico, ninguém em sã consciência vai negar que é muito bom você construir uma escola e que isso vai influenciar na prevenção do crime. É o exemplo clássico de prevenção primária. Mas não impede que você construa um presídio, que seria a prevenção terciária, né? Para quem quiser aprofundar. Então, você não tem ou essa ou aquela. O certo é você construir escola e construir presídio. Você dá livro para as escolas, mas equipar a sua polícia, né? Não necessariamente com armas, mas tornar uma polícia boa. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. E agora, falando da prevenção secundária, a gente já falou um pouco da primária, que é a prevenção secundária que se aplica nesse caso aqui da questão das câmeras de vídeo monitoramento. Por quê? Porque ela é uma ação, uma prevenção direcionada. Então, ela sempre atua depois que o crime aconteceu ou na iminência do crime acontecer. Então, nesse caso, qual foi o objetivo da instalação de câmeras, né? Câmeras de vídeo monitoramento? Foi facilitar a identificação de carros roubados ou a prática de crime. Então, quando você reforça um policiamento em determinado setor, quando você cria uma delegacia especializada, porque a demanda daquele tipo de crime está aumentando, você está agindo com a prevenção secundária, beleza? E só para a gente fechar, a terciária, é o que eu falo, é o pessoal da cadeia, o pessoal do presídio. Qualquer ação voltada de ressocialização para os presos, projetos sociais para os presos, para que eles voltem para a sociedade melhor, é a prevenção terciária. Fechei. Muito bom, hein? Sensacional. Adorei. Última questão, gente. Queria continuar, mas não dá. Última questão, número 15, gente. Vocês estão gostando? Depois vocês me contam o que vocês estão achando, tá? Delegado de polícia, Banca WEG, 2018. O Liebling Approach, eu acho que eu vou levar um tempo para aprender a falar isso, recebeu influência decisiva de correntes de origem fenomenológica, talvez eu leve mais um tempo para aprender a falar isso também, tais como o interacionalismo simbólico e o behaviorismo. É isso mesmo? Isso. Veja, confere. Então, Confere. gente, e aí? Professor, o senhor quer reler a sua leitura perfeita? Já que eu talvez... Deu para entender. O Liebling Approach recebeu influência decisiva de correntes de origem fenomenológica, tais como o interacionalismo simbólico e o behaviorismo. E aí, errada? Fenomenológica foi mais difícil. Certa? E aí, pessoal, certo, errado? Teve gente que pulou. Lê de novo. Jennifer, tu Já pode. apaguei meu mico, não vou ler de novo. Chutei bonito no C. Achei que tinha muito E. Equilibrou. E aí, professor? E de chute. Essa questão está errada. Essa questão, na verdade, essa prova de delegado do Goiás foi muito pesada. Foi muito... foi um ponto fora da curva. Você quer Eu depois dessa prova que eu tive que me revelando meu justificar. histórico, né? Vai falando as questões, eu vou lembrando do trauma. Peraí. Traumas. Eu tô lembrando. Não, mas essa prova, eu lembro que quando saiu a prova, foi uma enxurrada no meu Instagram. Não foi enxurrada porque eu não tenho muitos seguidores igual você. Mas as pessoas, pô, professor, caiu isso, caiu aquilo. Porque eu falo assim, criminologia é uma matéria imensa, é uma matéria enorme. Por quê? Porque ela é basicamente doutrina. Né? A gente não tem um código criminológico, a gente não tem jurisprudência criminológica. Então, ela é muito grande e desde a era pré-científica. Só que, logicamente, quando a gente está estudando para concurso, a gente ensina ali o que cai, né? E 90% das vezes a gente acerta, né? A gente ensina, lógico que a questão vai ter uma peguinha. Só que essa prova da UEG de Goiás, ela foi muito profunda, muito pesada mesmo. E eu confesso que quando fui dar o gabarito dessa questão, eu fui no Google e ainda assim errei algumas questões. Porque foi uma prova pesada mesmo. A prova estava sinistra. Meus colegas falaram que erraram na prova e erraram agora de novo. Gente, falaram. Vamos lá. Essa questão, por que ela está errada? Porque na questão, ela fala que o Liebling Approach, ele botou no mesmo balaio, vamos dizer assim, o interacionalismo simbólico e o behaviorismo, quando na verdade são teorias distintas. Os interacionalistas, né, o interacionalismo simbólico, ela nega que a influência do meio possa agir no criminoso, no indivíduo.
Já o behaviorismo, o meio ambiente ele é responsável, ele atua para que o criminoso venha a cometer um crime. Inclusive, essa linha de pensamento do behaviorismo, ela vai cair, você vai fazer a prova de delegado no Espírito Santo, criminologia ambiental. Eu, de todo o tempo que eu faço concurso, que eu comecei a dar aula, é a primeira vez que cai esse tipo de criminologia. Eu tinha estudado duas vezes, para falar a verdade, mas como a gente não fala muito sobre essa teoria, acabou ficando de lado. E agora eu estou me aprofundando de novo, porque vou ter que ministrar essa aula de criminologia ambiental. E é bem legal essa coisa. Imagina uma prova oral com essa palavra. Pois é, behaviorismo. Vou pular. Repita aí na sua casa, behaviorismo. Mas basicamente, até para poder fazer o comentário dessa questão, eu também não encontrei na internet os artigos. Não encontrei, eu fui na doutrina. Aí na sinopse, né, não é propaganda, mas na sinopse da GISPOD foi que eu consegui ver que tratam-se de teorias diferentes e que o behaviorismo fala exatamente isso, sobre o meio ambiente, e que se a gente muda o criminoso de ambiente, a gente consegue mudar o criminoso. Você muda a pessoa quando muda o ambiente. Tem plateia aí, tem plateia. Acabei de receber uma dica aqui, ó. E talvez behaviorismo, que significa comportamento. Ó, você vê que minha esposa é arquiteta, tá? Behaviorismo? Porque ela é arquiteta. Usa-se essa palavra na arquitetura? Tem correlação na psicologia ambiental. Tem correlação na psicologia ambiental. Meu Deus do céu, gente. Vou aprofundar com ela aqui amanhã e quem quiser eu explico melhor. Criminologia é uma ciência multidisciplinar, né? Você viu? Pessoal, vocês gostaram? Agradeço a sua esposa pela participação especial. Muito obrigada. Minha irmã, a minha irmã é Maurício aí confirmou. Gente, olha, esse pessoal é muito influente. Eu adoro. Maravilha. Pessoal, vocês gostaram? Doutor Rafael, você gostou? Foi uma Eu adorei. Confesso que fiquei meio nervoso, meio atrapalhado um pouco, mas depois me soltei aí. A gente fica. Eu também sempre fico. Até hoje eu não me acostumei. Mas eu queria te agradecer. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Aproveitem agora, eu vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês perguntarem. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, sigam o Dr. Rafael, delegado Rafael Catunda. Delegado Rafael Catunda. Catunda, isso aí. Ó, muito bom mesmo, parabéns, arrasou. Que bom, fico muito feliz mesmo, muito feliz. Eu já venho aí há 3 semanas, né, fazendo aqui simulados na área criminal, já fizemos de inquérito, já fizemos de você viu, né? Na semana passada foi sobre prisões, agora foi criminologia. Semana que vem tem o pessoal que tá me reclamando aqui, Luana, tu não faz nada pra gente. Vou trazer um pessoal aí, ou de direito ambiental, ou de civil. Teremos civil aqui, gente. Teremos civil. Ai, Jesus. Mas, né, esse espaço democrático. E eu fico muito feliz por você ter aceito o meu convite, de verdade. Espero que nós tenhamos outras oportunidades para estar aqui, outros simulados. E quem sabe depois fazer um simulado todo mundo junto, ao vivo. Enfim. E mande um beijo pro pessoal do MEG, professor Arnaldo, professor Thiago, porque eu sigo e acompanho todos, sou fã de todos eles. Enfim, faça suas considerações finais, fique super à vontade agora. Não, primeiro agradecer você pelo convite, agradecer minha mãe, porque fez essa ponte aí, né? É verdade, é verdade. Ela que conheceu e acabou falando. Vanessa Catunda, tá aí, deu certo. E, gente, o que eu falo assim, eu amo muito o que eu faço como delegado. Até hoje falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu sou delegado que dou aula, né? Porque eu amo muito o que eu faço, eu fico muito feliz de ter gente assim que gosta, que quer fazer, não fala, pô, eu quero ser delegado, espero que essa vontade não passe depois da aprovação e a pessoa acaba se acomodando. E eu gosto muito de dar aula. Eu, assim, né, com a época que eu estudava, logicamente, meu foco era total em estudar, e depois a primeira oportunidade que eu tive, que o MEG me convidou, foi igual aqui, eu comecei meio nervoso, né, devagar, mas fui me soltando. Acho que hoje estou
Estou mais ou menos bem, até porque criminologia não é um tema muito explorado aí nos cursinhos. E estou totalmente à disposição, né? Eu já falei que lá no curso, quem quiser, eu posso conseguir desconto e tal, mas independente disso, muitas pessoas que me procuram, tiram dúvida, pedem dica, e é muito importante também, eu vi ali um colega falando, posta dica de criminologia ambiental. É muito importante esse feedback para a gente saber como que a gente pode melhor ajudar os alunos. Você viu, o primeiro concurso que eu fui aprovado foi em 2009 e o último foi em 2016, eu acho, né, que foi a prova. Então, assim, são quase 10 anos fazendo concurso. Eu sei muito bem o que é estar nessa posição de vocês, de fazer concurso, esses traumas que a gente tem, como foi a prova de delegado de Goiás, mas quando vem a aprovação, nossa, não tem explicação. Então, assim, vocês podem contar comigo para tudo, seja na minha carreira como policial, seja na minha carreira como professor, perguntar experiências como polícia, para saber se é isso mesmo que você quer. E podem contar comigo, seja no Instagram, seja lá no MED, quem quiser alguma dica também de curso, desconto, pode me incomodar lá que eu adoro isso. Que ótimo. Estamos aí, professora Ailton Zucchi, aqui na live, sempre prestigiando. Inclusive, nós estaremos também ao vivo, estarei com ele no dia 16, né? Acho que 16 mesmo, né? Dia 16 eu vou divulgar aqui para vocês que a partir de amanhã, todo dia eu vou estar com um professor diferente aqui, pra gente estar trazendo assuntos novos, jurisprudências. Eu aprendo muito e eu fico muito feliz pela sua disponibilidade, de verdade. E que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, sua mãe, que é uma linda. Então, eu tô torcendo muito, muito por ela. E, enfim, você é uma inspiração pra gente. Obrigada mesmo, tá, Rafael? Obrigadão, Luan. Um abraço para o Tozuki aí, que aposentou, abandonou a gente aí. Mas é um fera também. Valeu, gente. Isso aí é águia. E fiquem com Deus. Vou me despedir Tamo do junto. Rafael. E vou falar com vocês aqui. Rafael, agora você está liberado. Pode descansar. Tchau, gente. Tá bom, querido? Um beijo. Fica com Deus. Beijo. E aí, gente, que maravilha! Vocês gostaram? Termina a live, eu fico aqui né, toda animada. Aí o Tozuki, olha, eu já vi aqui na minha agenda 16 mesmo. Gente, eu irei divulgar já já. Se não for hoje, amanhã, nós teremos aqui uma semana, uma maratona de lives, onde eu vou trazer, eu vou trazer só as águias para conversar aqui com a gente, para dar dica, para comentar. Porque, de alguma forma, né, o universo me colocou nessa posição e eu consigo ter contato com essas pessoas e elas conseguem vir aqui. E eu queria dizer uma coisa para vocês, que cada professor que eu convido vem espontaneamente. Eu não pago nada por isso, nem eles me pagam absolutamente nada para estar aqui conversando com vocês. É um trabalho feito todo de coração mesmo, para que vocês possam, de alguma forma... Às vezes a gente está estudando, né, e tem um dia ruim, tem um momento ruim, fez uma prova, não passou, bate uma bad, bate uma insegurança, você começa a achar que você não vai passar nunca, que aquilo não é para você. E a gente está perto de pessoas que já atuam, que já estão na profissão que a gente sonha de exercer e que já tem uma visão da realidade e que ainda podem contribuir com conhecimento. Nossa, é incrível. Eu admiro muito, né, esse mundo digital que consegue ao mesmo tempo nos aproximar, né, pessoas tão distantes, a gente consegue trazer para perto. Então eu tento aproveitar ao máximo essa oportunidade, essa brechinha que eu tenho aqui, sabe, para poder estar aqui. Exatamente, aí a professora Ailton Zucchi falando que somente sabe como é a dor aquele que já teve a mesma ferida. Exatamente. Então são pessoas que já trilharam esse caminho, que já passaram por isso e que eu e vocês estamos aqui batalhando, né? Somos o futuro, eles já estão atuando, um dia vão como o professor Ailton Zucchi, que agora se aposentou. Então eles vão terminando as missões deles, vão concluindo os combates, né? E nós seremos os futuros combatentes. Então eu me sinto nessa missão, nessa responsabilidade eu chamo vocês carinhosamente de tropa, né? De manter minha tropa sempre focada, sempre ativa, sempre animada, porque estudar é um desafio. Então eu sempre falo para todo mundo que me acompanha aqui que a mente, você está perto de pessoas, principalmente isso, de pessoas que te façam muito bem nessa caminhada, pessoas que queiram a tua realização, a tua felicidade.
E às vezes, essa pessoa é uma pessoa que está longe, às vezes é uma pessoa que você nunca viu na vida. Quantas pessoas conversam comigo aqui e falam, caramba, Luana, eu me animo tanto quando eu vejo essas histórias, eu me animo tanto eu me inspiro em você, com o jeito que você estuda, com a sua dedicação, não que a vida aqui do lado de cá seja perfeita, que não é, entendeu? Eu tenho várias dificuldades, vários desafios, eu ainda tenho muita coisa para aprender, e às vezes eu penso, meu Deus, é muita coisa, muita matéria, mas eu tô aqui todo dia tentando um pouquinho, e eu acho que é isso, não é muito tempo. Se a gente for pensar no tempo, a gente não vai querer fazer, não vai querer trilhar. Mas tem uma frase que eu escutei, e que é pura verdade, o tempo ele vai passar de qualquer jeito, ele vai passar. Então, já que o tempo vai passar, que tal você aproveitar ao máximo esse tempo para você batalhar por aquilo que você quer para sua vida, para o seu sonho, para sua independência financeira, para sua realização profissional. Então, não olha muito pro tempo, se cerca de pessoas que te inspiram, que te mantêm ali animado, focado. Vai ter dia que você não vai conseguir estudar, vai ter dia que você vai pensar que isso não é para você. Vai ter dia que... porque isso acontece comigo, entendeu? Vai ter dia que vai bater insegurança, vai bater o medo, vai bater as dúvidas, né? As dúvidas, elas chegam na nossa cabeça e faz parte, mas a gente está perto de pessoas que estarão sempre de alguma forma nos trazendo para isso. Não, volta aqui, é isso que você quer, você começou esse caminho porque você estava buscando esse objetivo, volta para o objetivo. Então é um resgate contínuo, a gente está sempre se resgatando. Então é o que eu tento fazer aqui. Então vocês de alguma forma me resgatam para isso e eu também resgato vocês para esse objetivo, para esse foco. Então, assim, vocês são minha tropa. Eu fico muito feliz, fico muito grata, de verdade, pela participação de vocês. Fico muito feliz de ver aqui vocês comentando o Flávio. Eu até memorizo depois o nome de vocês. Então, eu acabo, de fato, criando um carinho muito grande. Eu sempre falo com as pessoas que trabalham comigo. Embora eu trabalhe aqui, eu vendo os meus mapas, eu vendo o meu material, mas o foco não é a venda, não é o dinheiro, não é nada disso. Eu me torno amiga de vocês, de muitos de vocês que conversam comigo aqui nos directs. E eu sempre converso que a prioridade é a gente se ajudar. É se ajudar de verdade, sabe? Nesse momento que a gente está passando, nesse momento que a gente está vivendo de dedicação, de esforço. Porque eu sei, eu respeito profundamente vocês. Eu respeito porque eu me vejo em muitas histórias. Eu me vejo em muitos relatos que vocês me falam. Então eu tenho muito respeito porque eu tenho essa empatia, né? Por eu estar vivendo muita coisa que vocês também vivem. Então, saibam que do lado de cá tem muito carinho, muito amor por isso que eu faço por vocês. E eu espero que, nossa, que vocês passem, que vocês realizem os sonhos de vocês e que vocês consigam ser muito felizes, não apenas quando passarem, mas agora, sabe, no hoje. Felizes por terem hoje resolvido 15 itens de criminologia, felizes e gratos por terem revisado hoje sobre teoria da reação social, por terem revisado hoje sobre as cifras dentro da criminologia. Sintam-se gratos por hoje vocês terem conseguido estudar aqui quase 2 horas comigo, 1h30 aqui comigo, com o professor Rafael, que veio aqui espontaneamente, sem cobrar nada para estar aqui com a gente. Então, olha como o universo está ajudando a gente. Olha como tudo está vindo e está nos animando a continuar. Olha como as pessoas que estão aqui hoje falando com você, eu, Rafa, estão inspirando você, estão fazendo com que você continue, que você olhe para o seu objetivo e não desista dele. Então, isso é o principal aqui. Então, fico muito feliz de conseguir realizar isso. Eu me sinto muito grata. Então, olha, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês consigam realizar tudo. Não desanimem, não desanimem. E eu fico muito feliz por vocês estarem aqui. Me dirigir pelo TJ do Rio, manda aí que eu faço, tá? Que bom. E eu fico muito feliz, gente. Que bom que vocês gostaram. Muito feliz mesmo. E qualquer feedback, qualquer dica que vocês queiram me dar,
sempre tem como melhorar, né? Então vocês podem mandar aqui que eu vou estar lendo com carinho. Meu muito obrigada ao Rafa. Eu vou botar lá nos stories o perfil dele para vocês seguirem, tá bom? E não desistam, tá bom? Não desistam porque a gente já tá bem mais pertinho do que a gente imagina, tá bom? Todo dia estudado é menos um dia estudando, tá? E logo, logo vocês estarão trabalhando, eu também, estaremos realizando, né, a nossa maior vocação dentro do serviço público e mudando esse país, tá bom? Embora pareça que não tem jeito, mas vai ter jeito, porque a gente vai fazer um trabalho bacana e a gente vai conseguir ajudar muita gente, tá bom? Ah, Jennifer, eu sei como é que é, tá? Juntos, isso aí, ó. Juntos somos mais fortes. Flávio, você tá muito bem, guerreiro. Fica firme que você vai conseguir, tá bom? Continua aí na pegada das questões. E amanhã eu divulgo, amanhã nós teremos live aqui novamente, pessoal. Eu já sei amanhã aqui vai ser. Amanhã nós teremos aqui o professor Rodrigo, que é delegado no Paraná. E ele vai estar aqui com a gente conversando sobre a jurisprudência do STJ e do STF em relação aos crimes contra o patrimônio. Então, amanhã, parte especial do Direito Penal vai estar aqui tinindo. Então, vejo vocês amanhã, 10 horas, tá bom? Uma ótima noite, durmam bem. Tô só pra escravidão ainda. Escrivão ainda, Lu. Olha, mas é isso aí, continua, tá bom? Vai ser a tua vitória, não tem problema. E tá indo muito bem. Pois é, Felipe, eu já pedi aqui concurso, mas eles estão me ignorando ainda. Eu vou perturbar mais, pra ver se eu consigo desconto pra vocês. Maravilha, maravilha. Então, Flávio... Escravidão, eu entendi isso. Ai, meu Deus, desculpa. Já tô lendo tudo errado. Pessoal, essa live que eu fiz hoje, tá? Tanto a primeira quanto essa daqui vão estar lá no YouTube. Por isso que eu tô vendo mais arrumadinha, né? Não é porque eu quero chegar aqui arrumadinha, não. É porque vai pro YouTube e aí eu fico um pouco preocupada que tem que parecer um pouco decente lá, né, gente? Enfim, mas vocês sabem que eu sou toda largada na vida e que se eu pudesse, eu viveria sem maquiagem e direto com pijama. Eu até acho que no céu as pessoas usam pijama, de tão bom que é. Então é isso, gente. Um beijo, fique com Deus. E lá vou eu trocar minha roupa e botar um pijama, que esse terninho aqui eu só uso nos dias que eu vou no fórum. Um beijo, tá? Maurício, São Paulo... Não sei, ainda tô em dúvida, mas talvez eu vá até o final do mês. Aí só foi o aviso, tá? Usa o truque dos filtros. Nem todos funcionam na live, meu filho. Tu não tá entendendo. Eu já tentei. Tá bom? Eu vou, Paulo, se Deus quiser. Mal chegou, Rafa, eu já tô saindo. Mas fiquem aí que a live vai ficar, tá? Aqui pra vocês. E eu vou colocar no YouTube. Um beijo, seus lindos. Casa comigo. Como assim, gente? Nem me chamou pra jantar, já tá pedindo casamento. Beijo.